Boa tarde. Neste vídeo vamos falar das ondas eletromagnéticas. Então, a diferença que existe, por exemplo, entre ondas eletromagnéticas e mecânicas é que as mecânicas precisam do meio para a sua propagação, enquanto as ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo. Temos aqui a fórmula de frequência ou comprimento de onda, que temos que a constante da luz, né, ou a velocidade da luz é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. É que a constante da luz é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E vemos também que a frequência é uma vez período, então se me dá um período eu posso achar a frequência e vice-versa. Temos algumas leis da radiação do corpo negro, né? Temos a lei de Wien, que diz que o comprimento de onda máximo é igual à constante de Wien em função de quê? De período, da temperatura neste caso. Então, o B é 2 vezes 89 vezes 10 elevado a menos 3, mas podemos aproximar, né, para 3 vezes 10 elevado a menos 3. Isso de acordo com a facilitação do exercício. Sempre que acharmos conveniente neste caso. Temos aqui a lei de Stefan Boltzmann, né, que diz que a intensidade da radiação emitida é igual à constante de Stefan Boltzmann vezes a temperatura elevada a 4. A temperatura absoluta é dada em kelvins, né? E a constante é 5,67 vezes 10 elevado a menos 8. Podemos ter algumas interpretações, né, das leis. Aqui vamos dizer o seguinte: se temos a intensidade em função da frequência. Então, esse gráfico aqui, quanto maior, significa que temos maior temperatura em função de quê? Do gráfico com menor pico, que tem menor temperatura. Agora, se estivermos a trabalhar em função do lambda, né, acontece o inverso. Quando a temperatura é maior no gráfico menor. Essa é a fórmula que podemos usar para fazer algumas conversões. Então, sem mais demora, vamos a um exercício prático. Temos aqui exercícios, né? Nos dá o número 1. Dizem calcule a intensidade da radiação. Calcule a intensidade da radiação emitida por uma estrela cujo comprimento de onda máximo é. Então, dizem que a estrela, né, tem um comprimento de onda máximo igual a 6 angstroms, né? E nós sabemos que 1 angstrom corresponde a 10 elevado a menos 10 metros. Depois, eles nos pedem para calcular o que é a intensidade da radiação. Ok, temos a nossa fórmula, né? A fórmula diz que a intensidade é igual a isto vezes temperatura elevada a 4. É igual a constante de Stefan Boltzmann vezes temperatura elevada a 4. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é achar a temperatura. Então, qual é a fórmula que relaciona a temperatura e comprimento de onda? É esta aqui, a lei de Wien. Vemos que é lambda vezes o que? Vezes a temperatura. Aqui como está aqui. Então, se eu quero a temperatura, será igual a B sobre lambda. Então, B é 3 vezes 10 elevado a menos 3, né? Como nós vimos aqui. E o lambda é esta aqui. É 6 vezes 10 elevado a menos 10. Então, a minha temperatura será igual. 3 dividido por 6 dá 0,5 vezes 10 elevado a menos 3. Este menos 10, quando passa para cima, fica positivo. Então, vou dizer que a temperatura é 0,5 vezes 10 elevado a 7. Então, a minha temperatura será 0,5 é 5 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a 7. Então, isso aqui vai dar 5 vezes 10 elevado a 6 kelvins. Então, eu vou dizer que a minha intensidade será igual a constante de Stefan Boltzmann, que é 5,67 vezes 10 elevado a menos 8, vezes a temperatura elevada a 4, que é 5 vezes 10 elevado a 6 elevado a 4. Então é uma questão de metermos na máquina e teremos o que? O resultado. Depois temos o segundo exercício. O segundo exercício diz o seguinte: um corpo emite uma radiação cujo valor máximo, né, do comprimento de onda é 3 angstroms. Então, o comprimento de onda máximo é igual a 3 angstroms. Então, temos que calcular o que? A temperatura. O que nós vamos fazer? Vamos converter o angstrom para metros. Sabemos que é 10 elevado a menos 10, né? Então, se eu quero a temperatura, uso a fórmula que eu usei em cima. Então, vou dizer que temperatura é igual a P em função de lambda.
Então, D, sabemos que 3 vezes 10 elevado a menos 3. E o lambda, já convertemos para o sistema internacional, 10 elevado a menos 10. Esse simplifica com esse, então será 10 elevado a menos 3. O menos 10, quando passa para cima, fica positivo. Então, é 10 elevado a 7 kelvins. Depois temos aqui o terceiro exercício. O terceiro exercício diz o seguinte: a temperatura do Sol é de ordem de... Então, número 3 diz que a temperatura do Sol é 10 elevado a 7 kelvins. Então, querem que achemos o quê? A intensidade da radiação. Ou seja, querem... Então, o que nós faremos? Vamos dizer o seguinte. Vamos colocar a fórmula, né? Então, aqui estamos perante a lei de Stefan Boltzmann, que diz que a intensidade da radiação é igual à constante, seja a temperatura elevada a 4. Então, a constante vimos que era 5, né? 5,67 vezes 10 elevado a menos 8, vezes a temperatura elevada a 4, que é 10 elevado a 7, né? Elevado a 4. Então, é uma questão... Então, aqui ficaremos com 5,67 vezes 10 elevado a menos 8, vezes 10... 7 vezes 4 dá 14. Então, a minha intensidade será igual a 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 mais 14. Aqui eu estou a manter a base e somar o que? Expoentes, porque a base é a mesma. Então, vamos ter 5,67 vezes 10 elevado a 14 menos 8 dá 6. Elevado a 6. Então, este é o resultado final. Então é basicamente isso que trazíamos neste vídeo. Subscreva-se no canal e dá aquele like apoiando o canal. Mais videoaulas e mais exercícios veremos na próxima aula.